Olá, bom dia. Hoje é o dia 25 de agosto. A nossa meditação hoje é baseada em Romanos capítulo 12 e o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé. Então, Paulo, depois de ter falado que precisávamos oferecer o nosso corpo em sacrifício, depois que precisamos de uma transformação da nossa inteligência para podermos entender, ah, não entender, mas experimentar o que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ele então vai começar a falar sobre a importância dos carismatas, ou seja, dos dons que Deus deu a cada um no corpo para que o corpo pudesse funcionar. Mas quando você foi tocado pela graça de Deus, como foi Paulo e como cada um de nós, quando estávamos por essa estrada de Damasco e tivemos aquele encontro com o Senhor que perseguíamos sem saber, a gente pode pensar, pode ter uma opinião muito alta da gente mesmo. Na minha versão em francês diz: não tenha uma alta opinião de vocês mesmos, mas pela graça, mas vocês com temperança vocês possam ah, ah, viver, tá? Segundo a medida da fé que vocês receberam. Quando a gente encontra a palavra receber, ou repartir, aqui, Deus deu a cada um de nós, a gente percebe que a gente está aqui no âmbito da graça. A salvação começa com a graça e ela vai continuar justo até no final com a graça também. E a posição que você tem, o dom que você recebeu para exercer essa fé sua, a fé que Deus te deu, é tudo presente da graça de Deus. Então ninguém precisa se ensoberbecer, precisa pensar que ele sabe demais e que ele é mais importante, porque tudo que nós recebemos. Quando você recebe, é porque foi de graça. Não é um salário. Já falei, acho que preciso falar de novo, né? Talvez. O único salário que você encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos é a morte, que é o salário do pecado. O pecado, no final do mês, quando você peca, você recebe, ou também no mesmo instante, você recebe a morte, separação. Mas o presente da graça é a vida eterna em Cristo Jesus, e é um presente. E aqui Deus nos dá presentes para que possamos funcionar, ser funcionais, sermos luz do mundo e sal da terra. E não precisamos ter uma opinião altíssima de nós mesmos, precisamos simplesmente ter a uma imagem que é correta, que é aquela que Deus nos deu, que é simplesmente boa. Tudo que Deus nos dá para que funcione e com um certo objetivo, um certo alvo. Deus não nos dá nada para que possamos nos ensoberbecer, sermos soberbos. Por quê? Porque aí não estaríamos no âmbito dos frutos do Espírito, mas sim nas obras da carne. O que Deus nos dá é para que funcione para a sua glória. Não temos como pensar que sabemos demais, que somos mais importantes que ninguém. Não existe ninguém mais importante que ninguém. A única pessoa que é mais importante é Jesus. E todos nós, tudo que recebemos da graça de Deus. E ele diz aqui que essa temperança que tem que permear a minha vida cristã, ela foi me dada por uma certa medida da fé, conforme a medida de fé que Deus me deu. A palavra medida aqui é a palavra metronome em grego. De onde vem a palavra metronomo? O metronomo é um aparelho que foi inventado por um austríaco que serve para medir os impulsos da música. Se você tem uma música mais lenta, você vai ter tac, 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 e não muda nunca. É sempre a mesma coisa, tac, tac, tac. Mas você pode aumentar, tac, 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 segundo a velocidade que você quer dar para a sua música. Na verdade, essa medida é natural e a gente coloca isso num aparelho a tantos segundos e a gente tem a medida das medidas das notas musicais, né? Mais rápido, mais lento. Mas isso serve para você guardar
né? O meu professor de canto sempre me disse que eu preciso, às vezes, cantar com metrônomo para não ir mais depressa do que a partitura. Então, Deus te dá essa medida de fé. Segundo a situação que você tem que enfrentar. Às vezes você precisa de uma medida mais intensa, mais forte. Você vai ter essa medida, você já tem essa medida. Outras vezes você está passando por uma situação mais calma, mais tranquila, num parque maravilhoso. Você não precisa passar por Vale da Sombra da Morte. Você não vive todo dia de Vale da Sombra da Morte, felizmente. Mas saiba que se você estiver passando por um jardim maravilhoso ou pelo Vale da Sombra da Morte, você já tem a medida de fé necessária. Olha que coisa linda. Você já tem a medida de fé necessária. E é segundo essa medida que você vai ter essa temperança, que você vai ter esse equilíbrio de fé, equilíbrio de vida cristã. Para não ser nem muito lento, né? Crente que não faz nada, que não tem, parece que não está dormindo. Há um texto aqui de Paulo que diz que a hora de dormir já acabou. E é preciso mudar de roupa. Quando você dorme de pijama. Mas quando você vai para a guerra, você põe roupa para ir para a guerra. Na verdade, a vida cristã não é dormir, é partir à guerra. Mas Deus vai te dar, já te deu a medida da fé. Olha que interessante que num texto em que ele fala de graça, ele fala de medida da fé. A fé é um presente da graça de Deus, está escrito. Então você não precisa pensar que você é superior e muito menos inferior. Você é apenas a pessoa que Deus quer que você seja. Você é a pessoa transformada pela graça de Deus e Deus te deu uma medida de fé que é necessária para que você possa viver a sua vida aqui. Deus te abençoe.